Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Podem-vos assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar nesta noite aos irmãos sobre este texto. Um texto conhecido, ministrado, em alguns lugares onde se faz muitas campanhas. Este texto é tema de muitas campanhas, até conhecido como a oração de Jabes. Mas eu quero falar nesta noite ao coração dos irmãos, ou falar sobre esse texto, para que Deus fale ao coração dos irmãos, sobre o seguinte tema: a oração de um homem e a mudança de uma história. O texto que nós lemos, queridos, fala de um homem chamado Jabes. Me chama a atenção porque toda a história deste capítulo 4, que está falando da descendência de Judá, ele vem falando sobre os descendentes de Judá. Quando nós olhamos para o texto e o escritor faz uma pausa, e quando ele faz essa pausa, ele para, depois de escrever 9 versículos consecutivos, falando sobre gerações, ele para fazer uma colocação a respeito de um homem. Quem era esse homem, Robert? Era um homem chamado Jabes. Nós sabemos que para o povo judeu, irmãos, existia muito significado, muita importância, quando uma mãe judia ia colocar o nome em uma criança, no significado dos nomes. Quando nós olhamos para vários personagens bíblicos, como, por exemplo, nós conhecemos a história do patriarca Abraão, que foi chamado de pai de uma grande multidão. Nós conhecemos a história dos seus descendentes, do seu filho Isaque, que por causa da situação aonde Sara ri da situação, e por causa do sentimento que posteriormente poderia vir àquela casa, aquele menino ficou conhecido como Riso. Depois o seu descendente também, Jacó, que teve o nome por suplantador, enganador. Mas a Bíblia diz que mais tarde Deus ele vai intervir na história de Jacó, e vai então dizer que agora o nome dele já não era mais Jacó, mas seria Israel, que significa príncipe de Deus. E assim nós temos vários outros nomes, Daniel, Deus é o meu juiz, e assim por diante. Mas o que me chama a atenção é que esse homem chamado Jabes, ele tem uma atitude. Robert, qual atitude? Diante da ocasião que ele estava vivenciando. Por que ele se chamava Jabes? O nome Jabes significava gerados com dores. Gerado a partir de uma dor muito intensa. E quando a mãe de Jabes for ali ter, no momento do parto, ela então colocou o nome no menino, por causa da ocasião que estava acontecendo. Ela diz assim: vai se chamar Jabes, porque com muitas dores ele foi gerado. E eu quero falar um pouquinho a respeito dessa situação. Robert, por quê? Porque da mesma forma com que Jabes, queridos, ele teve a sua vida como que colocava uma prerrogativa sobre ele. Robert, o que é isso? A mãe de Jabes meio que quis nomear a ocasião do nascimento daquele menino, trouxe algumas marcas sobre a vida dele. E não trouxe marcas boas, porque quando nós temos marcas boas, situações onde a gente se lembra daquilo com alegria, isso é muito fácil. Só que Jabes, ao se deparar com isso, ao se deparar com o ato de já ter sido nomeado pela mãe com sentido pejorativo, ele não vai aceitar aquela situação. Ele vai se posicionar diante daquilo que ele estava vivendo. Robert, como assim? Jabes sabia que o nome dele já tinha um cunho de sofrimento. Mas ele toma uma atitude que pôde mudar aquele sofrimento para uma nova dimensão na sua vida. Nós estamos aqui nesse culto de sexta-feira. Robert, mas eu vim ouvir uma palavra de Deus e eu pensei algumas coisas hoje. Eu não sei o que você pensou. Eu não sei o que você está passando.
Eu não sei o que a sua vida, o decorrer dos dias, tem feito com você, que muitas das vezes você está como esse sentimento desse homem chamado Jabes. A vida já te trouxe tantas marcas, a vida já te trouxe tantas dificuldades, que por algumas vezes você olha para as provações e diz assim: eu acho que não tem como eu sair disso. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo onde as ideologias têm sido implantadas no mundo, e muitas das vezes as pessoas querem taxar a igreja, querem colocar valores do mundo nas nossas vidas, querem colocar marcas em nós. Mas quando eu olho para a vida deste homem chamado Jabes e para a atitude dele, eu aprendo que Deus, mesmo em uma sociedade corrompida, mesmo em um sistema corrupto, Ele pode mudar todas as coisas nesta noite. Para nós, para você que está aqui nesse culto, talvez a vida já te trouxe tanto sofrimento que você olha para algumas circunstâncias e você diz assim: eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se os irmãos já pararam para perceber que, às vezes, nós vamos vivendo um dia após o outro, e parece que hoje a vida é tão corrida. Hoje a gente ainda estava falando sobre isso, irmãos. Semana passada, hora dessa, nós estávamos na convenção. Parece que passou meio-dia e hoje já passou uma semana. Os dias estão tão corridos que quando a gente olha para trás, parece que a gente viveu tanta coisa e a gente às vezes deixou com que as marcas nem fossem apagadas de nós. Esse moço, chamado Jabes, vai nos demonstrar isso. O fato da mãe dele ter colocado aquele nome nele, pode se parecer com algumas situações que nós vivenciamos na nossa vida. Os irmãos conhecem alguém, ou isso talvez pode se identificar até com você mesmo, que a vida te deixou algumas marcas que parece que elas são inapagáveis? Os irmãos conhecem alguém que carrega traumas da infância? Os irmãos conhecem alguém que carregam traumas da adolescência? Os irmãos conhecem alguém que carregam trauma de um relacionamento, um casamento que não deu certo, ou alguma coisa parecida? A igreja, as pessoas que aqui estão, o líder, o pastor, não tem, irmãos, habilidade, capacidade de mudar essa situação. Mas o Deus que é pregado nessa tribuna, Ele apaga o passado, Ele escreve nova história, Ele dá a nova oportunidade ao homem. E Ele está aqui nessa noite de sexta-feira falando conosco. Ainda que a tua vida tenha sido marcada por dores, ainda que a tua infância, a tua adolescência tenha sido marcada por situações que você não sabe como vencê-las, Deus está aqui nesta noite para poder falar ao teu coração, para te dar uma nova oportunidade, para te dar uma nova dimensão na presença dEle, para abrir novos caminhos, porque Ele é Deus fiel, poderoso e cuida de todas as coisas. Só que o que me chama a atenção, queridos, é que isso parece contraditório. A marca na vida daquele moço foi uma marca, mas não é aquelas pequenas marcas, mas foi uma marca que deixou aquele moço como que destruído por um tempo. Eu fico pensando quando Jabes estava junto dos seus colegas, dos seus amigos, alguém olhava e dizia assim: o nome do seu avô, ou o nome do seu pai, do responsável pela tribo de vocês era Judá, que simbolizava celebração, festa, adoração, culto. Mas você não tem nada de se parecer com seu pai. Você não tem nada de se parecer com aquele que foi o seu ancestral. E é assim também, irmãos, que nós vivemos muitas das vezes. Parece que os problemas, quando sobrevêm em nós, parece que algumas coisas que nós carregamos, algumas marcas que nós carregamos na vida, elas são tão terríveis, porque o que é externo todo mundo vê. Mas o grande problema não está no que está aqui na aparência externa. O grande problema está nas marcas desastrosas que estão na nossa alma, no nosso âmago, nos nossos sentimentos.
E essas marcas não podem ser vencidas por causa de sentimentos humanos, por causa de palavras humanas, não podem ser vencidas muitas das vezes por um momento onde você só conversa com alguém, não pode muitas das vezes ser vencida por uma medicação, não pode ser vencida por um momento de diversão, uma viagem longa, mas pode ser vencida pelo poder da palavra de Deus, que tem poder para limpar, para purificar e apagar do homem toda marca. Apagar do homem toda mancha, apagar do homem todo sentimento que tenha sido implantado. Porque, irmãos, como é difícil nós lidarmos com situações assim. Às vezes pessoas cresceram ouvindo o pai, ouvindo a mãe dizer, não vai dar em nada. Cresceram ouvindo o pai falando à mãe que não seriam nada. Só que todas as vezes que nós nos deparamos com situações como essa, nós temos convicção que se os homens não podem dar um futuro e uma história real e abençoada para essas pessoas, o Deus que nós servimos, Ele pode. O Deus que nós servimos, Ele muda histórias. O Deus que nós servimos, Ele muda situações. E a vida daquele moço foi mudada. Robert foi mudada por quê? Porque ele era habilidoso. Foi mudada por quê? Porque ele era bom pastor de ovelha, bom agricultor. Não, é porque era da tribo de Judá, não. O texto vai nos informar no versículo 10, que Jabes invocou o nome do Senhor. A oração daquele homem, irmãos, permitiu que ele tivesse uma nova história. A oração daquele homem fez com que ele vivesse algo novo na vida dele. E eu paro aqui para nós falarmos da nossa vida, da nossa situação, das marcas que nós carregamos, irmãos, das dificuldades que nós enfrentamos semanalmente, das dificuldades que você enfrenta no emprego, das dificuldades que você enfrenta com o teu esposo que não é crente, das dificuldades que você enfrenta com aquele familiar que não consegue reconhecer a presença de Jesus na tua vida. Eu quero te dizer nesta noite que se você invocar o nome do Deus Todo-Poderoso, Ele pode mudar essa situação. Eu quero crer pelo poder desta palavra que está sendo ministrada nesta noite, que por causa de você invocar o nome do Senhor, Deus pode ir lá na tua casa agora, visitar o teu esposo aonde ele estiver e algo novo acontecer na tua vida. Algo novo acontecer na tua casa. Robert, mas é difícil para mim, é difícil para você, mas para Deus não há impossível. Para Deus não há nada que não possa ser mudado. Para Deus não há circunstância que não possa ser revertida. E falando sobre reverter, irmãos, eu lembrei de um negócio aqui agora. Segunda, terça-feira, eu estive lá na casa da irmã Deusdália, e os irmãos viram ela aqui quarta-feira. E tem hora que médico fala umas coisas que acho que parece que eles é usado para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu conheço um outro irmão aqui, os irmãos sabem disso, de vez em quando ele está assistindo os nossos cultos, o irmão Silas Teixeira. A esposa dele teve um sangramento, ele chegou no hospital, e aí ele disse que ligou para o doutor Cacildo correr lá, e poder dar um socorro. Ele olhou para ele e falou, sua mulher vai morrer, ela não vai passar dessa não. Encaminharam ela para Passos, chegou lá, a igreja orando, a igreja intercedendo. Eu lembro que nós até pedimos oração aqui na igreja também. Aí passou algum tempo, o Silas, que um dia ele foi lá na oficina dele, ele falou assim para ele, ainda bem que o senhor falou aquela palavra aquele dia. Ele falou assim para ele, por quê? Ele falou assim, porque senão eu não podia contar o grande testemunho, porque a minha esposa está viva, a minha esposa está bem, e Jesus fez um milagre na vida dela. Quando foi agora, a irmã Deusdália precisava fazer também um exame e encaminhar ela para o cardiologista falou, a senhora não pode fazer o exame. Ela pediu um culto lá na casa dela semana passada, os irmãos foram lá fazer. E os irmãos conhecem a irmã Deusdália. Ela falou, não, doutor, pode fazer. Porque se for o tempo de eu morrer, eu não morro antes do tempo, não. E ela fez o exame, irmãos, e está bem. Hoje eu estive na casa dela à tarde, e Jesus é poderoso para cuidar. Robert, o que tem a ver isso? Tem a ver que quando a igreja ora, quando o povo de Deus clama, quando o povo de Deus pede, Deus muda situações. E Ele está aqui também para mudar a tua situação nesta noite. Ele está aqui para ouvir a tua oração nesta noite. Ele está aqui para intervir na tua causa nesta noite de sexta-feira. A oração, irmãos,
ainda é a chave que Deus deu para a igreja ser vencedora. A oração é a segunda das grandes oportunidades e das grandes estratégias que Deus deu ao homem. A primeira é a sua palavra, que é imutável. E a segunda é a oração, na qual nós vamos aos pés do Senhor, depositamos a nossa oração e Ele nos ouve. Salmo de número 55 diz que de dia, ou melhor, de tarde e pela manhã e ao meio-dia, eu clamo ao Senhor e Ele ouve a minha voz. Ah, irmãos, como é maravilhoso nós podermos servir um Deus verdadeiro. Como é maravilhoso nós sabermos que nós servimos um Deus que é fiel. Como é fiel o Deus que nós servimos, porque eles, enquanto estão adorando um Deus que eles não conhecem, que eles não sabem, um Deus que é uma estátua, que não pode fazer nada, essa igreja serve um Deus vivo que ouve a voz da igreja, que ouve a intercessão dos irmãos, que ouve o clamor da igreja, e Ele responde às nossas orações. Deus está aqui para responder a tua oração nesta noite. Deus sabe das dificuldades que você enfrenta. Deus sabe das noites mal dormidas. Deus sabe das dores, das marcas do passado que você carrega dentro de você. Deus sabe o quanto algumas situações têm sido difíceis para a tua vida, para a tua história. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio falando conosco e nos dizendo: filho, invoca o meu nome quando tudo estiver difícil. Filha, invoca o meu nome quando você pensar que não tem solução. Filha, clama pela minha presença, porque eu posso mudar a tua história. E Jabes invocou o nome do Senhor, o nome do Deus de Israel. A oração, irmãos, ela é mais hábil do que nós irmos a uma tomada como aqueles interruptores que estão lá na saída e nós teclarmos nele e a lâmpada se acender. Porque quando nós teclamos lá, só se liga as coisas daqui da terra. Mas quando nós vamos para o joelho, quando nós vamos para a oração liga a terra com o céu e dirige as nossas orações até o trono de Deus. A oração, ela une o nosso coração, esse coração frágil, a nossa alma, essa alma fragilizada, essa alma que muitas das vezes é inconstante, que titubia em dois pensamentos, que pensa em desistir, que pensa em parar, que pensa em voltar atrás. Mas através da oração, ela nos muda. Tem certeza disso, Robert? Tem. Está alguém triste entre vós? Ore. É isso, irmãos? E o que nós fazemos quando nós estamos passando por provações? Aonde nós recorremos quando nós estamos lidando nos problemas difíceis da nossa vida? Eu me lembro que eu era adolescente, irmãos. Vida com Deus se constrói particularmente, diariamente. E às vezes a gente estava lidando com alguns problemas e eu falava: Jesus, tem misericórdia. Eu aprendi isso com o Senhor. Eu saía caladinho, às vezes via meu pai e minha mãe brigando, às vezes acontecendo algum problema dentro de casa, eu ia para dentro do quarto, fechava a minha porta e ajoelhava, e muitas das vezes não tinha nem palavras para falar diante de Deus, mas ali eu dobrava o meu joelho e chorava diante do Senhor, e Deus mudava a situação. Esse é o Deus que nós servimos. Eu falei isso em outro lugar, outro dia, eu quero dizer aqui, a tecnologia hoje, irmãos, ela nos aproxima de muitas coisas, de pessoas que estão longe, mas para servir a Deus e nós estarmos próximo do Senhor, o caminho ainda é a palavra e a oração, o caminho ainda é a palavra e o joelho dobrado, o palavra ainda é aquele caminho aonde nós não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda, e quando nós nos dobramos diante de Deus, nós sabemos que a resposta vem, nós sabemos que o socorro vem, nós sabemos que a cura vem, nós sabemos que as marcas do passado são apagadas. Nós sabemos que as dores são arrancadas da nossa alma. Nós sabemos que os problemas que não podem ser mudados pelo médico é mudado pelo Deus que nós servimos. E Ele está aqui nesta noite para falar comigo e para falar com você. Eu estou ouvindo as tuas orações. Só que Ele não falou que ia ser fácil, irmãos. Ele falou que seria difícil. Mas tende? Porque eu venci o mundo. E Jesus, quando venceu o mundo, irmãos, não foi com dor de cabeça só que Ele passou. Não foi só com alguma coisa que Ele queria adquirir ou comprar e não teve condição, e por causa disso Ele sofreu.
Não foi por causa de uma simples porta de emprego que se fechou. Mas ele sofreu pelos nossos pecados. Ele sofreu pelas nossas injúrias. E ele nos deu exemplo, porque ele orou. Quando Jesus estava nos momentos mais difíceis da sua vida, ele parava e se retirava do meio da multidão e ia orar. E ele era Deus. E aí fica aquela pergunta, se ele sendo Deus orava, por que nós não oramos? Por que nós não invocamos o nome do Senhor? Jabes tinha, irmãos, um destino traçado, uma vida traçada, porque o nome, gerado com dores, dá-nos a impressão que aquilo vai refletir na vida dele para todo sempre. Mas Deus interveio na história por causa da oração dele. Eu quero te perguntar, qual é a tua dor nesta noite? Qual é a tua dificuldade nesta noite? Qual é o teu problema nesta noite? O Deus que esta igreja prega, o Deus que você serve, o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, está aqui para ouvir a tua oração. E Ele quer ouvir você dizer nesta noite, Senhor, me ajuda nesse problema. Senhor, me ajuda nessa provação. Senhor, intervém nessa causa que eu não posso mudar. Só que Jabes, irmãos, ele sabia como orar. E Tiago, na sua epístola, fala sobre isso. Que nós oramos, nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. A gente ajoelha da presença do Senhor e, como diz um pastor aí, a gente ajoelha na presença do Senhor com um caminhão daqueles caçamba, né? E despeja aquele monte de coisa. Só que olha a oração de Jabes, vamos aprender com Jabes aqui um pouquinho? Ele diz assim, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, em outras palavras, Jabes estava dizendo assim, Senhor, eu não quero ter uma trajetória de dor, eu não quero que esse nome que a minha mãe pôs em mim, seja reflexo na minha vida, porque eu sei que se eu invocar o teu nome, o Senhor pode mudar todas as coisas. Ele diz assim, se o Senhor me abençoar. Quando a gente fala da bênção de Deus, irmão, a gente lembra logo da conta que a gente tem, né? A gente lembra logo do Pix caindo. A gente lembra logo da esperança de ter uma casa nova. A gente lembra logo da esperança de adquirir um novo automóvel. E isso é, irmãos, verdadeiro. Esse é um sentimento que todos nós podemos ter. Mas o que Jabes está dizendo aqui não tem nada a ver com isso. Porque ser abençoado não tem nada a ver só com poder aquisitivo, não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a ver com o cuidado e a providência diária de Deus. Por isso o livro de Provérbios diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Não tem a ver com o quanto você ganha, não tem a ver o quanto você guarda, tem a ver com Deus ser sobre a tua vida, e Deus te proteger, e Deus te sustentar. Quer um povo mais abençoado do que foi o povo de Israel, saindo da terra do Egito e rumo à terra de Canaã por 40 anos? Robert, por que era abençoado? Por que eles juntaram, irmãos? Eu acho que só filho e animal. E mesmo assim, quem era de 20 anos para baixo morreu, ou de 20 anos para cima morreu. Só que a bênção de Deus era tão grande para aquele povo, que o povo estava caminhando, e a noite era fria porque era deserto, tinha uma coluna de fogo, parece que eu vejo aquilo, descendo e cuidando do povo, e esquentando o povo, e protegendo o povo, e iluminando o caminho do povo. O povo acordava de manhã, irmã Sara, e tinha maná esperando o povo, já tinha caído, não precisava de força, não precisava de grande súplica. O maná caía todo dia por 40 anos consecutivos. E essa é a palavra de Deus para a tua vida. Eu sou o Deus que te sustenta, eu sou o Deus que não deixa faltar nada na tua despensa, eu sou o Deus que deixa o sol brilhar para você, eu sou o Deus que cuido da tua história. Irmãos, a gente está tão assim ligado às coisas deste mundo que a gente se esquece dos pequenos propósitos. Aí Deus vinha pelo decorrer do dia
e fazia com que codornizes caíssem no meio da terra e dizia assim: tem proteína e tem carne para vocês se alimentarem também. Aí Deus vinha durante o dia, porque o sol era escaldante, falava assim: meu povo não pode sofrer. Uma coluna de nuvem vinha cobrindo o povo para que o povo caminhasse, e para que o sol escaldante não refletisse sobre as peles deles e enfermidades não sobreviessem sobre ele. Assim também é a nossa vida, querido. A bênção de Deus é sobre nós. Deus cuida de você, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família. Nós estamos, irmãos, encerrando o 8º mês deste ano amanhã, e não nos faltou roupa para vestir, não nos faltou calçado para caminhar, não nos faltou nada na nossa vida, porque nós servimos um Deus poderoso. Uramanaga churimiande caia subderiminácia. Nós somos um povo abençoado, queridos. Nós precisamos nos lembrar dessa palavra. Nós ouvimos o diácono Elias dizer que nesta noite nós somos mais do que vencedores. Porque na verdade nós não vencemos só com as coisas humanas, nós não vencemos só nas coisas terrenas, mas nós vencemos também nas celestiais, porque a graça nos alcançou, a misericórdia foi derramada sobre nós, e nós podemos dizer: somos mais do que? Só que além de orar, além de entender a necessidade da bênção do Senhor, Jabes vai nos dar aqui um outro ensino. Robert, qual é? A necessidade da presença de Deus. Ele diz assim, ó: se o Senhor me abençoar muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo. E só tem jeito, irmão, da mão ir, se a gente for junto, não é? Perceba aqui, irmãos, que quando nós usamos isso aqui, a Bíblia, quando usa esse termo, a mão de Deus, é para que nós, homens, sendo pequenos, possamos entender a grandeza de Deus. E o que está acontecendo aqui nada mais é do que Jabes estava dizendo assim: Senhor, lá no momento do meu parto, a minha mãe estava lá e ela deixou um destino traçado para mim. Ela interviu na minha história e me pôs um nome que deixou marcas negativas. Ela diz que eu sou um homem gerado com dores. Só que eu sei que o Senhor é quem vai cuidar da minha história e da minha vida. E ele falou assim: então eu quero pedir ao Senhor, primeiro, eu quero a tua bênção. Eu quero meus caminhos abertos. E eu quero a tua mão, eu quero a tua presença junto comigo. Irmãos, nós estamos precisando rever algumas situações em nós. Muito do nosso sofrimento é porque muitas das vezes nós decidimos fazer coisas sem a presença de Deus. Nós decidimos ir a lugares sem a presença de Deus. Nós definimos por adquirir algumas coisas sem a presença de Deus, sem consultar a vontade de Deus. Alguém já disse aí que antigamente, as gerações mais passadas, isso não é frase minha, tudo era Deus, é isso? A mulher ficava grávida, chamava o pastor para orar. A criança nascia, chamava os obreiros para orar. A criança ia fazer o 1º ano, chamava a igreja para fazer uma oração e um culto em ação de graças. A menina fazia 15 anos, a igreja estava lá para agradecer a Deus por aquela idade linda da mulher. Agora a nossa geração é tudo sem Deus, é isso? Tem foto de qualquer jeito esparramada para todo lado? Não, mas eu estou grávida, eu posso pôr a foto que eu quiser. Será? E Deus, aonde está? Aí faz um chá que, se Jesus não intervir nele, só a graça de Deus, irmãos. A menina faz 15 anos, tem valsa, tem tudo, mas muitas vezes o pastor não é chamado para fazer uma oração. E tem cerveja, tem vinho, tem não sei o quê, não sei o quê. É assim, irmãos. Infelizmente, essa é a nossa geração. Agora a situação é: e Deus? Aonde está Deus? Jabes estava dizendo assim: Senhor, a vida, o mundo trazem marcas sobre mim, a sociedade quer nos impor algumas coisas, mas eu não quero viver de qualquer forma. Eu quero a tua mão junto de mim, eu quero a tua presença junto comigo nessa história, eu quero viver na dependência do Senhor, eu quero a minha história traçada junto do Senhor Jesus. Lembra do Moisés, irmãos? O
Senhor se irou com o povo. Moisés falou, Senhor, vamos continuar. E falou, eu vou mandar o meu anjo. O Moisés falou assim, Senhor, nada dessa história de anjo, não. Eu não saio daqui se a tua presença não for conosco. Nós estamos precisando, irmãos, fazer isso em algumas áreas da nossa vida. Porque está difícil demais alguma coisa, não está? Tem situação que a gente já tentou de tudo e parece que nada deu certo. Então é a oportunidade de nós fazermos como fez Moisés. Fala, Senhor, daqui eu não saio mais se a tua presença não estiver comigo. Se a tua mão não estiver comigo. Irmãos, porque nós trabalhamos com a nossa habilidade, nós trabalhamos com as nossas mãos, nós trabalhamos com o nosso intelecto e nada acontece. Mas quando a mão de Deus resolve se mover lá dos altos céus sobre nós, irmãos, basta uma manifestação da mão de Deus para a história mudar, para a circunstância ser trabalhada. É a mão de Deus, não foi? Alguém cantou aí? Foi a mão de Deus que sustentou José? Quem escreveu o hino da harpa 33 diz, com tua mão segura, Senhor, bem a minha. Nós precisamos pedir, Senhor, nós não podemos fazer, mas eu sei que a tua boa mão, ela se move do céu sobre essa circunstância. Jeremias desceu lá na casa do oleiro, capítulo 18 do livro de Jeremias. Deus mandou ele descer lá, Jeremias chegou lá, o oleiro estava lá na roda. Como que o oleiro estava trabalhando, irmãos, com o barro? Nas suas mãos. E a Bíblia diz assim, que quando ele observava que o oleiro estava com as suas mãos trabalhando sobre a roda, o barro, o vaso que estava nas suas mãos se quebrou. Se nós, escute isso, nos quebrarmos em qualquer lugar por aí, dificilmente haverá conserto para nós, ou para qualquer pessoa. Mas se nós estivermos na olaria do Senhor Jesus, irmãos, e nos quebrarmos na mão do oleiro, Ele tem nova oportunidade para as nossas vidas. Ele tem como ajeitar as coisas, Ele tem como colocar o vaso em outra posição, porque as mãos do oleiro sabem como trabalhar. Sabe o teu filho, que você tanto ora por ele? Sabe o teu esposo? Sabe aquele ente querido que você suplica? E você já tentou fazer de tudo, e com a habilidade das tuas mãos você não pode fazer nada. Pede o oleiro para pôr as mãos dele e trabalhar na vida dele, porque o oleiro sabe como lidar com isso. Jabes vai nos ensinar isso, Senhor, eu quero a tua mão junto de mim, Senhor. Eu não aceito essa história de derrota. Porque parece que nesse tempo nós estamos vivendo isso, né, irmãos? Não, para minha família não tem mais jeito, não. Não, para aquela pessoa já não tem mais como, não tem mais resposta. Não, eu vou parar de clamar, eu vou parar de interceder. Não, queridos irmãos, nós não podemos parar de suplicar. Continua persistindo, pede o oleiro para pôr as mãos lá, pede as mãos do Senhor para intervir na história, pede Deus para tratar, para trabalhar, para intervir, porque quando Deus faz, algo novo acontece. A nossa força, irmão, ela é nada diante de algumas situações, já viu isso? A gente luta, a gente esbraveja, a gente corre atrás. Aí eu acho que parece que eu fico olhando assim, e Deus olhando e falando assim, e eu? Aonde que eu estou, filho? Aí quando a gente acorda, a gente vem num culto, Deus nos desperta, aí a gente fala assim, Senhor, me ajuda nessa circunstância, porque eu não sei mais como fazer. Eu não sei mais como lutar. Eu não sei mais como orar ao Senhor. Eu não sei mais o que pedir. Aí Deus fala assim, agora eu vou intervir. A mão do Senhor, irmãos, ela se move para poder fazer algo novo nas nossas vidas. Eu quero nessa noite de sexta-feira acreditar, junto dos irmãos que estão aqui, que a mão de Deus há de se mover sobre a tua vida nessa noite. Que a mão de Deus há de se mover sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento nessa noite. A mão de Deus há de se mover sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. A mão de Deus há de fazer algo novo em favor das nossas vidas. E Jabes orou, irmãos, invocou. E a Bíblia diz assim, e o Senhor lhe concedeu o que tinha pedido. E o versículo antes diz assim, que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos.
Robert, o que é isso? Lembra que eu falei que o livro de Crônicas, no capítulo 1, 2, 3, 4 e no capítulo 4, 8 versículos, vai falando sobre várias pessoas da geração de Judá? Só que a Bíblia diz assim, ao relatar sobre todas essas pessoas da família de Judá, que Jabes foi mais ilustre. Ele entrou em destaque. Parece que eu vejo como que o escritor fazendo isso, e nós, quando vamos ler a Bíblia, voltando os nossos olhos para a vida desse homem chamado Jabes, porque ele invocou o nome do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, como eu quero crer nessa noite, que os olhos do Senhor também estão voltados para cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite de sexta-feira, pedindo ao Senhor. Lá dentro da tua alma você está olhando e dizendo assim, como eu preciso de uma intervenção de Deus nessa história. Como eu preciso que algo novo aconteça nessa área da minha vida, nessa área da minha família. E eu quero te dizer que Deus pode mudar todas as coisas. Deus pode mudar toda a circunstância. Deus tem o poder para fazer milagres. E isso é que é bom em Deus, irmãos. Robert, por quê? Porque quando a gente faz do nosso jeito, depois a gente explica, depois a gente se acha bom, depois a gente conta papo. Mas quando é Deus que faz, irmãos, ninguém consegue explicar. Ninguém consegue descrever, a gente se sente pequeno, inferior, mas sabemos que o nosso Deus é grande, e é isso que Deus tem reservado para a tua vida. Uma oração de um homem mudou uma história, e a tua oração também vai mudar a história da tua casa, a história da tua família, a história do teu emprego, a história do lugar onde Deus te colocou. Talvez a tua história seja marcada por marcas, por manchas. Talvez a história da tua família é marcada como a vida de Jabes. Mas Deus está aqui nessa noite para poder nos dar aquela palavra de conforto e de esperança para nos dizer: uma nova história eu tenho para a tua vida. Uma nova história eu tenho para a tua casa. Uma nova história eu tenho para a tua família. Uma nova condição eu tenho apresentada para você. Mas para isso, queridos irmãos, não basta o Robert ficar aqui pregando. Nós precisamos crer no milagre de Deus. Nós precisamos crer na intervenção do céu. Nós precisamos crer que há um Deus poderoso que está no nosso meio e falando conosco nessa noite, nos dizendo: eu vou fazer algo novo por você. Eu vou mudar essa situação. Eu vou te dar uma nova oportunidade. Irmãos, quando Deus dá nova oportunidade para o homem, sabe o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer que nem o Zaqueu. Descer do sicômoro correndo. Ou tomando espinhada, ou pulando, não sei como. Mas ele precisa descer e ir ao encontro do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé? E fazer